Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso RotaCast, mais um episódio, um super episódio especial aqui para vocês. E a gente vai aí para o segundo episódio. Vocês que estão acompanhando a gente aí, na semana passada a gente já postou com a galera da Formalex e hoje a gente vai para a parte 2 com os demais integrantes aqui. E antes de apresentar eles para vocês, já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente traz aí para vocês, conteúdos de qualidade, sobre empreendedorismo, sobre histórias inspiradoras. E sem mais delongas, a gente vai aí para apresentar para vocês Dr. Gabriel, doutora Aldrin, sejam muito bem-vindos aí ao nosso RotaCast. O pessoal aqui já conhecido do nosso canal, né? Já tiveram outras oportunidades e agora eles dão os privilégios para a gente vir aqui compartilhar esse grande projeto que a gente já conversou ali com o doutor José, a doutora Luciane e a doutora Raíssa também. Começar aqui com a doutora Aldrin, dá preferência às damas, doutor Claro, Gabriel. com certeza. Doutora Aldrin, muito prazer estar aqui, mais uma vez dando aí a graça da sua presença e hoje para trazer um projeto muito legal que é o Formalex. Queria que tu falasse um pouquinho para nós, doutora, sobre a tua vida, um pouquinho da tua trajetória, como é que foi aí os anos de experiência da doutora, né? E um pouquinho da tua vida pessoal, profissional, como é que chegou até aqui. Imagina, obrigado pelo convite, Thiago. Estamos aí agora, né, lançando esse projeto novo, que é o Formalex, aí estamos em 5, mas tudo isso brotou de um sentimento meu que saiu lá do terceirão, na verdade, também, que eu fui fazer um pouquinho de publicidade e propaganda, eu trago isso comigo. O pai e a mãe também sempre falam que eu tenho essa facilidade com câmera e tudo mais, então, pós-pandemia, a gente teve aí uma mudança no cenário de cursos e tudo mais, e estamos aí com um projeto de cursos ao vivo, né? E também dentro da plataforma ali gravados, mas não saindo do direito para ajudar aí jovens colegas, porque realmente a faculdade acaba nos preparando para o teórico, né? Não para a prática, e tem aquela insegurança logo que a gente se forma. E isso eu vivi, porque eu me formei ali 19, veio pandemia, então eu tenho pais advogados, já tinha um escritório estruturado, mas e quem não tem? E começa por onde? Faço o quê? Abro o meu, não abro? Então, assim, eu fiz lá, então venho para cá trazendo um pouquinho disso, que falarei sobre marketing e posicionamento dentro do Forma, mas sou advogada, sou mãe do Luca, esposa do Fernando, e quero, né, trazer aí não só a experiência do marketing de um ano de faculdade, mas trazer para o dia a dia da advocacia em si, essa parte que hoje é essencial, né? Porque a gente verifica que quem não se posiciona, e seja online ou offline, acaba não sendo visto. E quem não é visto não é lembrado, né? Isso não é novo. Então, hoje a forma de ser visto mudou um pouco, mas trago isso para o projeto e quero que todo mundo aprenda um pouco com isso. Doutora Aldrin, você se formou em 19, final de 2019. 19. São 6 anos de experiência aí no direito e se especializando em direito da família? Isso, eu advogo para mães solos, né? Faço só direito de família para mães solos. Dentro do escritório temos outras áreas, mas eu especificamente nisso, e meu posicionamento dentro das redes sociais é para isso, né? É um propósito que eu vivi, não fui mãe solo, mas eu vivi um relacionamento abusivo e trago isso para minha prática, né? Então foi daí, de um relacionamento abusivo, de um divórcio difícil, que me especializei nisso, que antes era o meu pai, né, que fazia essa parte lá dentro do escritório. Mas hoje eu que toco o núcleo de direito de família e estamos aí já. Eu brinco que já há 20 anos, né? Que eu comecei a faculdade com o pai, continuei com a mãe, depois com a minha. E sempre teve vontade de fazer direito? Não, na verdade não. Tanto que passei na publicidade, né? Eu dizia no ensino médio que eu não ia ser advogada, que eu não ia fazer direito, não queria de jeito nenhum. Pra quê? O pai e a mãe já era todo dia direito, almoço de direito. Não, não queria. E aí fui pra dança, fiz licenciatura em dança, fiz um ano de publicidade e propaganda e fiz educação física. Fui morar nos Estados Currículo Unidos. cheio, olha só. E aí, com 22 para 23, foi quando eu fui pro direito e disse. Aí me
se encontrou. Me encontrei e aí, claro, no meio da faculdade eu tive o final do meu casamento e aí foi onde eu vi com outros olhos, né, a parte do direito que eu já admirava no meu pai em fazer essa parte de divórcios, de direito de família e ficou isso pra mim, mas não era a minha primeira opção, mas minha tia que brinca até, que o sangue puxou, né, Uhum. e hoje não me vejo. Eu entrei na faculdade como todo estudante de direito, quero concurso. Quero ser Tradicional isso. juíza, mas Normal. depois fiquei no direito, na advocacia mesmo e tô aí já há Quem 5 anos. bebe dessa água, não, né? Aham, não larga, não Exatamente. larga. Queria falar um pouquinho com o Dr. Gabriel também. Dr. Gabriel, queria que falasse um pouquinho da tua trajetória, da tua história aí. Eu te conheci já na faculdade, né? E depois de anos aí a gente veio se encontrar novamente, como a gente já tinha falado aqui num episódio que tu participou com a gente. Conta aí um pouquinho para a turma, um pouquinho da tua história. Bom, cara, primeiro agradecer também o convite, né, de trazer a Formalex pro teu podcast, para a gente dar visibilidade ao projeto, que é um projeto que a gente confia bastante, até porque de uma necessidade que a gente identificou que era comum, veio essa ideia de trazer um projeto hoje a gente chama de Formalex, para ajudar jovens advogados com as dificuldades que a gente encontrou no início da nossa advocacia, né? Mas eu sou advogado, me formei em 2018, desde então advogo também na área de direito de família e sucessório. No meu escritório nós atuamos em algumas áreas específicas e da direito de família e sucessório quem atua sou eu, né? Não atuo especificamente com mãe solo, como a Audrey identificou um nicho dentro do direito de família, mas dentro do direito, né, principalmente direito de família, tem várias áreas de atuação, mas no escritório a gente atua no geral, né? Então, essa é a área que eu toco. Desde a minha formação, em seguida, já comecei a minha pós-graduação, também em direito de família e sucessório, e sigo nesse nicho aí desde a abertura do primeiro escritório, né? Como eu já comentei também no outro episódio, fui sócio de um escritório aqui em Tubarão, depois a gente abriu, eu e meu sócio aqui. E identificando, me tornei, né, primeiro, do núcleo jurídico da CIT desde a fundação. Atualmente eu sou coordenador. E desde a fundação do núcleo, a gente vem estudando uma possibilidade de criar um curso ou um produto que pudesse ajudar os jovens advogados, né? Até porque a maioria do pessoal ali do núcleo atua muito no empreendedorismo. Então, e dentro dos escritórios tem jovens advogados que precisam dessa ajuda. Então, a partir dali, a gente identificou essa necessidade e criamos o Formalex. Dentro do Formalex, eu vou tratar sobre o empreendedorismo jurídico, que eu vivi isso, né, desde o início da minha carreira, e eu acho que é muito importante, né? Olhar a advocacia como um empreendedorismo, realmente. Não é discutido muito isso, né? E não é nem olhado o escritório como uma empresa. E desde quando a gente se forma, se vai advogar, seja pessoa física ou pessoa jurídica, a gente tem N responsabilidades, né? Então, aquele que decide abrir um escritório, ele tem inúmeras responsabilidades e requisitos para ter o escritório aberto. Só que como que faz? Né? É complexo. Então, assim, a gente tem o apoio da OAB, mas a gente precisa ter as nossas decisões e saber tomar essas decisões da melhor forma possível para que o escritório esteja seguro e tenha o seu crescimento constante, né? Então, a minha participação vem disso, de que não que eu passei dificuldade no início do meu escritório, mas poderia ter algo que me facilitasse, né? Então, quando o projeto foi se desenvolvendo, eu achei muito interessante por isso, para que outros jovens advogados, no início das suas carreiras, tenham esse projeto como norte para facilitar o caminho deles. Perfeito. A gente fala bastante na importância do network e vocês têm essa conexão. E foi através disso, através do núcleo de empreendedorismo jurídico da CIT, que vocês se conheceram. E eu queria que vocês falassem para o pessoal como é que surgiu essa ideia, como é que vocês sentaram, que não é da noite para o dia que, vou criar um projeto. Eu acho que foi muito tempo conversado, estudado, até realmente colocar em prática e agora está se desenvolvendo, né? Como é que vocês se reuniram? Como é que vocês conversaram? Vocês já se conheciam antes do núcleo? Ou foi através do núcleo que tudo aconteceu?
A gente se conheceu no núcleo jurídico, né? Assim como outros participantes também. Então, o Dr. José, que esteve aqui no primeiro episódio, ele também participou. Inclusive, ele foi o primeiro coordenador do núcleo, então ele participou desde a fundação. E no decorrer do núcleo, vieram outros integrantes, né? Que entenderam que o núcleo ele é uma porta para o empreendedorismo. E não só o empreendedorismo, mas uma formação de parcerias, né? De crescimento pessoal e profissional. E nas nossas reuniões ordinárias, identificando os temas para eventos que a gente fazia, a gente foi identificando esse tipo de necessidade, que é o objetivo do núcleo, né? Tratar sobre isso, mas também fazer com que os integrantes, os nucleados, eles tenham um objetivo, né? Com a participação efetiva no núcleo. E aí nós entendemos que tínhamos necessidades em comuns. Então, um jovem advogado que a gente contrata, ele fica um pouco perdido no início da atuação, é uma assistente jurídica, uma estagiária. Então, desde lá, a gente vai fazendo eventos específicos para estagiário, para secretária executiva, para jovem advogado, desde escrita até atuação em tribunais superiores, instâncias, né, aqui como o fórum, então, como despachar com juiz, desembargador e tudo mais. E dali foi nascendo essa ideia, o que a gente pode fazer, então, para unificar e facilitar isso, né? E aí a Aldrin também tem uma pegada no marketing, como ela falou, e aí foram vindo várias ideias, vários projetos, e a gente foi unificando e Foi foi amadurecendo a ideia, né? amadurecendo. Com a ideia de criar realmente um mapa, vamos dizer assim, né, para o jovem advogado, porque muitas vezes se forma, pegou a carteirinha da OAB, tá, e agora eu vou viver sendo associado de alguém? Exatamente. Qual é a burocracia para eu abrir um CNPJ meu, para ser uma sociedade individual de advocacia? Mas será que é bom, não é? E isso é não só para jovens advogados, que a gente vê também assim alguns advogados já com bastante tempo de carreira, um pouco perdidos em virtude assim que antigamente o escritório de advocacia, antigamente não, né? Não vamos judiar do povo. Mas antes, o escritório de advocacia, ele não era visto como empresa, como o Gabriel falou anteriormente. Era um escritório de advocacia. Era o advogado que tinha os associados ali, ele era o dono, lá na porta era o nome só de um advogado. Hoje não. Hoje já vê aí bancadas, né, como se falava, de advogados com 30, 40, 50. E como que é essa estrutura? O associado que entrou hoje, ou entrou como estagiário, tem plano de carreira? Não tem. Isso é coisa que a gente traz de empresa, né? E antes não se via isso dentro da advocacia. Então, vendo isso, vendo essa necessidade até de gestão de equipe lá dentro do núcleo e tudo, assim, então, o que que a gente pode trazer disso? Vamos fazer um mapa, então? Saiu, peguei a carteirinha, o que que eu faço? Posso ser isso, posso ser aquilo, posso abrir o meu. Ah, abrindo o meu, como que eu vou fazer Captação corta de isso, não clientes. pode captação. Abrindo o meu escritório, como que eu vou fazer a prospecção dos clientes para isso? Então, tudo isso a gente trouxe para esse projeto para realmente dar um norte, não é um passo a passo para esse advogado, até porque hoje eu vejo assim bastante lá nos estagiários, no escritório, tudo, um receio de falar em audiência, de falar com as pessoas, e acho que isso realmente veio pós-pandemia ou em virtude dessa inteligência artificial, não sei, talvez a gente descubra um dia o porquê, mas esse receio de falar com as pessoas, e eu brinco, eu tinha vergonha de pedir água pro garçom. Com a advocacia eu tive que aprender a falar. E o jovem advogado hoje, ou o bacharel em direito, tem isso. Então, a gente precisa trazer para ele uma segurança para que ele consiga ir para uma audiência de instrução e julgamento, fazer as perguntas, porque nem sempre é o roteiro de perguntas. Na hora, tu precisa ter o feeling de fazer uma pergunta por algo que a pessoa falou. Então, tu precisa, né, ter essa estrutura. Então, a ideia do Formalex surgiu daí, de realmente fazer um mapa, vamos dizer, né? Não só para o jovem advogado, mas para alguém que quer, às vezes, reinventar a sua trajetória dentro do direito. Pegando um ganchinho aí na tua especialidade, que tu vai contribuir dentro da Formalex, tu gosta bastante do marketing, já falou que se especializou um pouco nisso. O que que a tua visão sobre o marketing, essa era digital? A gente acredita que tudo vai se modificando, né? E principalmente também na área de vocês, o direito também vai se transformando. Como é que tu vê o direito e o marketing? Como é que isso vai avançar e vai ajudar os jovens advogados? Então, assim que eu me formei, eu, né, fui para dentro do escritório dos meus pais e o que a gente tinha era um site, que é comum, né, dentro dos escritórios. Mas veio pandemia. E aí, como eu falei ali na apresentação,
não teve mais aquilo de estar lá no fórum, de encontrar o ciclano e dizer, ai, bati meu carro, o cara não quer pagar, e ter essa indicação que era o que fazia realmente o nome do advogado, né? Tanto que eu escutei muito, não sei se o Gabriel escutou, mas que para te ser um advogado reconhecido era 10 anos, até tu realmente ter um escritório de dizer assim, não, eu vou lá no escritório do Dr. Gabriel. Então, veio a pandemia. Eu já gostava muito de rede social e tudo mais, e aí eu peguei e falei, vamos fazer conteúdo. Todo mundo começou a fazer, né? Conteúdo, vamos falar. E aí, na época, inclusive, não tinha nem o provimento da OAB sobre isso, porque é vedado, né? O marketing, assim, a grande divulgação, a Uhum. captação, porque captar clientes é errado. Como que eu vou fazer isso sem infringir? É trazer essa informação, né, para o cliente cliente saiba o direito dele. E como que eu vou falar isso para ele? Mostrando para ele o problema que ele tem. Eu vou dizer, tu tem esse problema X, a solução é o Y. Então, e hoje também já passou a fase de só fazer isso. Tu ainda fica ali dentro do provimento da divulgação, do marketing, tudo da UAB, mas hoje a gente já vê uma forma de divulgação de conteúdo mais leve, até porque antes tu ficava ali no Instagram para procurar algo, hoje o Instagram, o TikTok, enfim, as redes sociais, elas são para te desopilar. Hoje, grande parte das pessoas não liga mais na TV, chega em casa, vai pro celular e fica ali rodando o feed. Então, tu também não pode trazer o conteúdo daquela forma maçante de sentar lá e explicar, porque quando os pais se separam, a criança tem direito a receber pensão alimentícia, precisa determinar a guarda, precisa regulamentar as visitas. Não, tem que trazer isso de uma forma em que traga informação, não vá contra o nosso código de ética, mas que também traga assim o engajamento com o público, né? Tanto que no meu perfil eu criei uma personagem para trazer isso de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. E o avanço na advocacia é isso, é tu trazer aquele conteúdo maçante, mastigado para o teu cliente, para que ele saiba realmente, bah, eu nem sabia que eu tinha esse problema. E eu já me deu a solução, vou lá naquele cara. Essa é a ideia, né, na Uhum. verdade, do posicionamento. Perfeito. É, Quer complementar? a advocacia ela vem evoluindo como todas as outras profissões, né? E a gente sabe que a advocacia ela tem uma vedação muito rígida em relação à publicidade, o marketing principalmente, porque a gente vê inúmeros tipos de marketing infringindo a lei, né? A ética da OAB. Então, nada mais justo do que realmente seja bem vedado e que para quem exerce o marketing dentro da advocacia ele exerça de uma forma segura, né, que não coloque o direito do cliente em risco e que não coloque também a profissão em risco, né? A gente vê inúmeros tipos de marketing que comprometem a advocacia, né? Acabam manchando a classe. Então, o marketing, a OAB vem evoluindo com isso porque entendeu que desde a pandemia, iniciou a pandemia, a gente começou a tratar de visitação, de convivência, né? Porque pai e mãe não visita, pai e mãe convive, com seus filhos que não residem nos seus lares devido ao divórcio, visitas virtuais, né? Claro, preservando a saúde, nada como a visita física, mas no momento que ninguém sabia o que poderia acontecer. Então, se a gente conseguiu fazer com que as visitas passassem a ser virtuais, por que não a advocacia não pode também estar no mundo virtual, né? Uhum. E hoje quem não está na internet não está no mundo, né? A gente sabe disso. Tá todo mundo na internet, né? Então, se eu te indicar alguma coisa agora, onde é que tu vai procurar primeiro? No Instagram. Então, Parece não, muitas pessoas validam o teu serviço através do teu Instagram, né? Sim. Fala o teu nome. é uma forma do marketing, né? Uhum. Passar o conteúdo, como a Aldrin falou, e principalmente no direito de família, a gente sabe, todas as áreas, né, envolve o sentimento, seja uma briga empresarial, seja uma batida de carro, mas principalmente no direito de família, né, quando acaba um relacionamento, quando envolve um filho menor, a gente sabe que às vezes as partes deixam um pouco a razão de lado e vêm só com a emoção e a gente tem que colocar a razão no negócio. Então, quando vai passar o tipo de conteúdo, tem que ter uma sensibilidade com o cliente. Então, tem que tomar muito cuidado com o que vai falar, né? O que vai prometer, para que aquela pessoa esteja fragilizada, acha que encontrou a solução do problema, e às vezes Não é, encontrou um né? problema maior. Exatamente. Então, esse É é o que objetivo. o que prejudica muito é a veiculação de informações que não são tão verdades, né? Tu Uhum. joga lá a isca, a pessoa cai e às vezes não é pro caso dela, Uhum. né? Acontece, mas eu vi lá um doutor fulano de tal que falou que pode.
Sim, poder até pode, mas, né? Mas assim, a gente tá aí cada vez mais aumentando essa divulgação, né? Hoje o cartão de visita não é mais aquele que a gente fazia na gráfica, é o Instagram, tu passar com é teu Exato. arroba. Isso. Exatamente. E aí acaba, só que acaba que muita informação é vinculada de forma errada justamente para fazer essa venda que é vedada pela OAB, mas que acaba acontecendo. Ah, né? Eu trago a pensão alimentícia em 3 dias. Não tem, mas tem Sabe, vídeos não que. depende só do advogado, né? Uhum. Tem todo um São sistema, né? O judiciário, então. vários fatores, né? Exatamente. Então, nesse caminho que surgiu a Formalex para ajudar, auxiliar, eu queria perguntar também para o doutor Gabriel, na tua visão, assim, eu sou meio leigo, então vocês estão aqui como especialista, pode explicar melhor para mim também para o público. Ah, na visão de vocês, assim, quando o advogado ele sai da faculdade, a faculdade ela não ensina o básico, né? Eu acho que o óbvio, eu não sei como te dizer, eu acho que quando o advogado sai da faculdade, o óbvio ele tem que aprender assim, na vida real, né? E Na como é prática. que, e na prática, isso. E a Formalex vai trazer isso para o jovem advogado? Esse é um dos objetivos. É igual ao Tipo, ensino a médio. estruturação de um contrato, uma petição, isso Exatamente. vocês vão. Exatamente. É igual ao ensino médio. O professor te ensina a somar, mas não te ensina a gerir o financeiro, né? Então, se falta educação financeira lá no ensino médio, a gente diz que falta um pouco de ensino como é ser advogado, né? Como se tornar advogado. Então, eu me formei em 2018, um ano antes que a Aldrin. Eu não sei se a gente teve os mesmos professores, mas eu tive professor que é juiz, professor que hoje é desembargador, professor que era advogado, ainda é. Então, eu tive várias referências, né? Mas eu não saí da faculdade sabendo como abrir um escritório de advocacia, porque eu também entrei com o objetivo de carreira pública. Concurso. Inclusive, eu fiz concurso, passei, mas optei em ficar na advocacia. Então, a grande maioria sai com o objetivo da carreira pública. E aqueles que às vezes demoram muito tempo para passar e acabam desistindo pelo processo demorado, acabam, vou advogar, como se fosse assim, me restou só isso, né? E não é. Esse é o objetivo do Formalex, não tratar a advocacia como, restou só isso, sabe? Uhum. Então, dentro da plataforma, ele vai saber um pouco da prática de como abrir um escritório, de como iniciar a advocacia, de como prospectar o cliente da forma correta. Obviamente, peças processuais aprende na faculdade, que é questão Isso é processual, né, matéria. Mas, assim, no dia a dia, né, a gente aprende... Desculpa te cortar, Gabriel, mas como transformar aquele atendimento, aquela história, nos fatos da peça, porque às vezes falta, aí não nos Exatamente. ensina. Lá na faculdade, no núcleo jurídico lá que a gente aprende a prática, vem a historinha pronta. Exato. Não vem assim, que vem lá a Maria no teu escritório, conta 1 hora, mas que na verdade era só os últimos 10 minutos que era importante para o Importava. processo. Exatamente. Então, assim, dentro da plataforma, a partir do momento que o jovem advogado ou estudante também, não, né, que tem interesse já de se preparar antes de se formar, ele saiba, né, um melhor modelo de procuração, um contrato de honorários que resguarde os direitos dele caso venha acontecer algum problema com o cliente ou deixe de pagar, como colocar para cobrar. Então, esse é o objetivo, resguardar o direito do advogado, mas também estender um braço de ajuda e dizer, vou facilitar o teu caminho aqui no início. Uhum. Depois tu segue a vida e tudo fica mais fácil. Mas é essa primeira ajuda, sabe? Então, é pegar a parte operacional que a faculdade não ensina, não porque quer, mas porque realmente não tem espaço, é muita coisa, né? O direito é muito amplo, e trazer na plataforma para que, conjunto com o que ele aprendeu na faculdade, ele consiga iniciar a atuação dele. Perfeito. Doutora Aldrin, e o teu assunto é um assunto bem atual. Dentro da plataforma do Formalex, tu vai ensinar ou vai colaborar o jovem advogado até mesmo as coisas básicas, como se posicionar na frente de uma câmera, o que falar, qual que vai ser aí a pegada da... Dentro da nossa plataforma, a gente vai trabalhar com 5 pilares, né? Que seria o empreendedorismo em si, que vai ser o Dr. Gabriel, toda essa parte desde o início ali, realmente. Não só para quem quer ser uma sociedade individual, mas às vezes também para quem quer começar ali como associado. Né? Teremos o meu pilar, que vai ser sobre marketing e posicionamento.
aí sim vou trazer o posicionamento, porque não só para as redes sociais, né? Também para o dia a dia. Fora das Porque, redes, né? exatamente, porque, não, se eu não quero postar vídeo, até porque muitas vezes tem aquela, postar vídeo dançando, não, não é isso. Tu precisa também se posicionar, chega alguém para te atender ou vai atender em algum lugar, tu precisa transparecer que tu é um advogado, porque comigo já aconteceu assim, e a advogada não vem? Isso que eu tenho 31 anos, né? Me formei com 26 para 27, então assim, não era novinha, tenho um rosto bem cuidado. Mas não, eu não era jovem. Eu disse, mas a doutora não vai vir? Eu disse, não, eu sou disso. Não porque a pessoa. Não, às vezes porque realmente eu não estava me posicionando a transparecer para a pessoa que eu era a advogada, né? Teremos o módulo de gestão de tempo, que será a Raíssa, a doutora Raíssa. Teremos a questão de não levar tudo pro judicial, que vai ser a doutora Luciane que vai trazer a parte de mediação, de arbitragem, de questões extrajudiciais e o posicionamento e a questão dos tribunais, de audiência e tudo mais, que daí vai ser o doutor José Augusto. Então, assim, a gente vai ter esses 5 pilares lá dentro para realmente poder entregar tudo, né? Questão de oratória, tudo isso por quê? Porque, infelizmente, a gente tem muito, né? E isso, às vezes, numa audiência, coisa. Fica, ainda mais que hoje, grande parte das audiências é virtual. Então, às vezes, uma palavrinha, às vezes, errada, leva lá, transcreve. Então, tu precisa ter esse aprendizado e tudo mais para conseguir realmente transformar a tua carreira, seja ela de associado ou de advogado individual mesmo, né? Ou com outros sócios, para que te dê frutos. Porque realmente todo mundo entra com aquela coisa, vou para a carreira pública, porque vai me trazer uma estabilidade, vai me trazer um salário um pouco melhor. Mas tem N advogados aí que recebem muito mais que um juiz. Né? É a estabilidade, sim, as pessoas procuram pela estabilidade, mas ela é muito subjetiva, né? Até onde Exatamente. é a estabilidade, teu salário fixo, né? Então, sim, é claro que pessoas se sentem seguras sabendo que X no mês vai Vai. receber, né? Só que a advocacia é uma das poucas profissões que não tem limite de recebimento, né? Exatamente. Então, E tu consegue ver uma previsibilidade dentro do exato. escritório. Isso a gente também vai ensinar, Uhum. né? Porque, assim, para mim hoje eu prefiro estar estável na minha profissão, mas ter uma qualidade de vida de poder buscar meu filho na escola. Uhum. Que talvez se eu fosse juíza, que era o que eu queria, eu só sairia do fórum às 7. Não poderia buscar meu filho, né? Nem levar, porque é meio-dia que começa teoricamente o fórum. Então, assim, ficaria de manhã em casa? Não, nem sempre, porque a gente vê aí os gabinetes socados de processo que não dá conta. Então, o que que é realmente estabilidade? O que que é que tu queres para tua vida? Porque realmente muitos veem a advocacia, como o Gabriel falou, só me sobrou advogar. Vou ver se eu passo na OAB. Ou, vou fazer a OAB, se passar eu advogo. Exatamente. A ênfase do Formalex vai ser mais voltada para o jovem advogado, mas também não impede que outros advogados também possam acessar e usufruir dos serviços que vocês. E eu acho interessante também a estruturação que vocês fizeram, porque vai de encontro à experiência e também à juventude, que dentro do grupo de vocês tem várias figuras representando essas várias etapas, né? Então acho que é bem interessante. E, doutor Gabriel, sobre empreender. Empreender é difícil, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que é empreender e gerir um escritório de advocacia. É difícil? É complicado? Como é que é? É difícil, mas tudo tem jeito, né? Então, hoje em dia é tudo muito mais fácil de adquirir o conhecimento, né? Isso que eu venho de uma era já mais fácil, né? Olhando para os nossos pais, então, os meus pais não são da área jurídica, mas eram outros tempos, né? E como tu comentou ali, a Formalex, ela está numa fusão de classes, né? Advogados já com anos de experiência, 20, 30 anos de experiência, e advogados com 1 ano, 6 meses de experiência, por exemplo, mas de uma outra era da tecnologia, né? Do processo digital. Então, essa fusão é muito interessante, porque a gente consegue somar as experiências de cada classe, né? Os jovens, né, da época atual, com essa adaptação mais fácil à tecnologia, rede social, né? Hoje tem inúmeras redes sociais. Como é que eu vou gerir 6 redes sociais, 4, 5, que seja, e cuidar do processo?
E a gente tem profissionais que têm aí 30 anos de carreira que é uma aula falar como atuar no tribunal, como é que era um processo físico. Então, essa soma de conhecimento é o que acaba dando um resultado ainda melhor, não só para o jovem advogado, que é o público-alvo, mas independentemente de um advogado que tenha 25, 30 anos que entra na plataforma, ele também vai se sentir muito bem acolhido, porque vai ser tratado principalmente do marketing jurídico, que é muito recente, né? Principalmente já era recente antes da pandemia, com a pandemia então atropelou ainda Acelerou. mais, né? Então, esse é o grande objetivo, é com que todos os advogados, independente do tempo, se encontrem na plataforma e consigam encontrar a sua maior necessidade, né? Então, esse foi o ponto que a gente bateu muito, ó, não excluir nenhum perfil dentro da advocacia, e sim dar o suporte em determinada necessidade do advogado, independente do tempo, possa encontrar na plataforma. Perfeito. Doutor Aldo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, não é uma dificuldade, mas sobre os cuidados que os advogados precisam ter com a OAB, né? Se posicionar, e como falar, né? Tem que ser cuidados em algumas palavras, em captação de cliente, que não pode captação, é prospecção, né? Como é que tu vê, e também como é que tu olha, como vocês já citaram aqui, tem escritórios e advogados que infringem essa norma, né? E essa se torna uma concorrência desleal, né? Porque, enfim, como é que vocês lidam com isso? Então, é vedado a venda, né? Até porque, é, com desculpa da palavra, para vedar uma prostituição Uhum. realmente da profissão, como a gente vê. Quando eu morei nos Estados Unidos, igual a gente tem os cartazes, os outdoors aí de N coisas, lá era de advogado falando sobre divórcio, sobre isso, sobre aquilo. Outdoor. Direto, assim, televisão, seu marido te traiu, vem aqui que a gente faz teu divórcio e tem o investigador para te auxiliar a trazer provas, enfim, que é uma forma de direito diferente, mas que existem muitos advogados que batem aí, que a gente vê até na internet, tudo que tem cursos sobre marketing, que dizem que isso não tinha que ser vedado, né? Mas eu entendo que a gente está numa profissão que é formal, numa profissão que, querendo ou não, a gente lida com o problema das pessoas. Às vezes, né, dentro do âmbito da família, a gente está lidando com a morte de um ente querido, dividindo o patrimônio de um ente querido, ou realmente dando razão no momento de um divórcio, que acabou o sonho da família, ou que houve uma traição. Então, a gente precisa ter a empatia de não tornar isso como, vamos supor, a venda de um telefone, que aí todo ano tem um modelo novo. O divórcio mudou, sim, né? Antes podia se abandono de lar, era crime a traição, enfim. Hoje a gente já tem perspectiva de gênero, tem N avanços dentro do direito de família. Mas agora eu tornar isso realmente uma moeda, que isso é benéfico dentro da minha própria profissão? Porque eu vou estar me desvalorizando, né? A gente vê aí dentro não aqui diminuindo a profissão, mas a gente vê aí o Botox, por exemplo, né? Cada esquina tem uma fazendo Botox Day, outra desfazendo, uma cobra 300. Já é difícil hoje, com a vedação, a gente conseguir cobrar às vezes uma consulta, Uhum. porque, mas o fulano não cobra. Pois é, e aí? Não vai cobrar para ter aquele cliente? É difícil. Então, acho que a popularização disso é, vai um pouco contra aquilo que realmente é a advocacia, que é uma profissão nobre. Porque a gente realmente consegue dar norte para uma pessoa que está desesperada, né? E o que tem que cuidar? Eu preciso cuidar realmente não tornar aquele problema, aquela dor daquela pessoa algo fútil para mim. Porque para mim é óbvio. Tu separou, né? Por exemplo, tu separou, tem filhos, então tu vai ter que regulamentar a guarda, tu vai ter que regulamentar a convivência e a pensão. Tem bens? Então tá, então a gente vai fazer a partilha de bens, qual era o regime de casamento. Mas eu não posso também chegar e dizer assim, mas por que tu separou? Alguma coisa tu fez. E tem muito advogado, infelizmente, fazendo isso, escrachando, sabe, debochando do cliente. Isso não é legal. Eu não acho legal. Eu não levo isso pro meu marketing. Eu realmente levo mostrando para a pessoa que, às vezes, um exemplo simples, finalizar o casamento e não regularizar tudo isso.
Acha que, porque às vezes não era casado no civil, no papel, não precisa fazer. Porque, o que que eu vou divorciar? A gente não era casado. Mas tu tem um filho menor, tu precisa levar isso pro judiciário, né? Ou às vezes um inventário morreu, mas era de posse e tudo mais. Tá, mas tem 8 irmãos. É um pedação Exatamente. de terra. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe pela humildade dela, por não realmente não ter acesso a isso. E tu precisa levar essa informação de uma forma fácil de ela entender, mastigadinha, vamos dizer assim, mas não debochando que a pessoa não sabe, né? Porque, assim, parte de sucessão aqui que o Gabriel também faz, quantas vezes, principalmente os rurais, né? É um pedação de terra, vai lá dividir para os 10 filhos, aí um começa a vender aqui, outro começa a vender aquilo, daqui a pouco vem lá uma infração do MP, uma intimação do MP, divisão irregular, ilegal, não podia. Mas o pai não tinha nem matrícula. Pois é, mas vocês estão fazendo um loteamento aí e não regularizaram nada? Isso não pode, às vezes a pessoa realmente não sabe. Então, tem que levar isso sem debochar da pessoa e dizer assim, tava fazendo errado. E tem advogado que leva muito pro cômico e acaba prejudicando, assim, o serviço, né? Um desserviço, vamos dizer assim. E o Formalex também, na minha visão, eu acho que também vai ser uma ferramenta para incentivar as pessoas a estudarem o direito também, né? Porque acho que vocês costumam escutar, mas tem muito escritório, tem tanto advogado, será que vale a pena? Então vocês vão mostrar um caminho também para estruturar, para fazer da forma certa, que realmente vale a pena, né? Toda profissão, se for considerar, está saturado, né? A cada, sei lá, 6 meses, um ano, tem a formação nas faculdades, né? As presenciais e as virtuais, as online, né? Então, o que tem que acontecer é o profissional se adaptando ao mercado. E, obviamente, quem estudar mais e demonstrar mais qualidade vai sobressair a maioria, né? Então, o objetivo da plataforma é, dentro da plataforma, encontrar conteúdo jurídico, mas também encontrar como se destacar, aplicando o que ele aprendeu na parte jurídica, que isso quem ensina é a faculdade, né? Junto com as estratégias de marketing, de posicionamento, de network, no empreendedorismo, né? Que foi a última pergunta que me fez. Eu, quando iniciei a minha faculdade, né, antes disso, eu fiz a faculdade que a minha vontade era ser engenheiro agrônomo, então não tinha nada a ver com direito. Depois, aí eu servi o exército, servi durante 8 anos e para mim era a carreira pública que eu queria seguir. Eu gostaria de seguir na carreira policial, militar, enfim. E dentro da faculdade eu descobri que não, que eu gostaria de ser advogado, que eu gostaria de advogar, porque eu comecei a pensar como eu seria como advogado e o que ela poderia me trazer, né, como profissional. E aí foi onde eu abri meu primeiro escritório e ali começou eu como empreendedor jurídico, né? Então, comecei a participar de associação de jovens empreendedores, busquei participar desde o início do núcleo jurídico para que eu pudesse aprender com os participantes que tinham mais experiência do que eu. E aí, somando essa minha participação, foi onde eu consegui identificar a plataforma, até chegar como a Formalex, que ali seria um canal para facilitar as dificuldades que eu tive lá no início, né? Eu e meu sócio. Então, assim, o empreendedorismo não é eu só ir a todo e qualquer lugar para ficar conhecido, né? Antes de eu ser interessante, eu tenho que ser interessado. Então, eu tenho que buscar. Se eu quero te prospectar como cliente, que a prospecção ela não é errada, né? Ela só não pode ser irregular. Ela tem que ser dentro do que a ética permite. Eu tenho que saber o que tu atua, o que tu faz, se tu é o meu possível cliente, né? O que eu posso te mostrar, que eu posso ser capaz para te oferecer os meus serviços. Então, ali criando uma conexão, uma rede de network e assim fazendo o meu empreendedorismo, né? O empreendedorismo vai além de abrir o escritório, eu tenho que ter o relacionamento, manter o relacionamento, como me posicionar, que também tem dentro da plataforma. Gerir pessoas também, né? Exatamente, o jovem advogado abriu o escritório, depois de um tempo ele vai precisar de um estagiário para suprir demandas junto com ele. Como é que ele vai gerir? Como é que ele vai selecionar? Né? Não é simplesmente contratar, abrir vaga que vai surgir currículos, né? E hoje tá difícil. E hoje está difícil, assim, a gente abre vaga para estagiário, enfim, Bem bastante difícil. trabalhoso, sabe? Até porque as pessoas estão acostumadas com a pandemia, né? Do ensino virtual, trabalhar no home office,
E eu acho que a advocacia não combina com home office. O meu pensamento é que não. Claro, dentro Dá, da dá, necessidade, né? né? Obviamente, não quero ter um escritório, ok. É, veio a pandemia, todo mundo foi obrigado a trabalhar de forma de home office, não pôde parar o trabalho, mas eu entendo que a advocacia ela tem que A ser essência dela é o ter o contato. relacionamento. É o relacionamento. A audiência virtual e a presencial É vai ter diferente. a mesma decisão. O juiz, ou seja, o juiz vai tomar uma decisão, isso não vai mudar. Só que eu, como advogado, eu sinto que a audiência virtual ela é totalmente diferente da presencial. E isso pode afetar o resultado, né? As partes estão ali, enfim, o ambiente é totalmente diferente. Então, eu acho que o empreendedorismo é isso, sabe? Tá se relacionando, tá buscando contato, mas a advocacia em si, ela é relacionamento. Porque dentro do empreender, tu também precisa saber fazer parcerias, porque nem sempre tu vai conseguir abarcar tudo, Exatamente. né? Antigamente tinha, né? Os escritórios antigos, assim, que a gente Fazer via, tudo, né? tinha todas as áreas do direito na porta. Hoje, Não, quem cada faz vez tudo mais não faz nichada, nada. O pessoal tá Exatamente. mais nichando, né? Vai procurando uma identidade, né? Facilita até a tua atuação. E até tu aprender, né? Porque daí tu vai voltar aquilo, porque se tu quer aprender tudo, tu vai aprender isso aqui, Um pouquinho de cada, não vai ter né? como tu realmente saber algo, né? Assim, ser realmente expert, vamos dizer assim, Se dentro tornar daquilo. autoridade no assunto, né? E aí, dentro do empreender e fazer networking e tudo mais, é tu poder traçar essas parcerias de que, sabe, que se chegar lá vai trazer para cá, chegou aqui, eu vou levar para lá. E ter isso, né, dentro e ali no. Porque é difícil. Claro, tu sai, quer advogar, cliente que vem, tu pega. Mas tu não pode fazer o teu cliente um teste, né? Porque Exatamente. Não isso pode usar como tu não experiência. sabe nem fazer, vai fazer para depois Hum, dar um problema, algo muito grave, e pode incorrer até em procedimentos éticos dentro da OAB, e aí tu perde a tua carteirinha, como que tu fica? é complicado. Gente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu queria perguntar para vocês se vocês já podem falar qual serão os próximos passos aí da Forma Alex, o que que vocês têm em mente, preparando para o pessoal. Então, em breve a gente vai fazer o lançamento da plataforma, Uhum. né? Vamos lançar aí um curso breve de todos os pilares, para posteriormente fazer o lançamento dos pilares completos, né? Até para o pessoal nos conhecer, criar essa comunidade, porque além da plataforma a gente vai ter um grupo para networking, para parcerias, vamos ter conteúdos semanais, mas isso já desde o início, né? Em breve está sendo lançada a plataforma em si, já temos nossas redes sociais para já dar uma palhinha lá, quem quiser nos seguir. Mas os pilares em si, os cursos completos, temos aí um segundo lançamento para trazer para vocês. Perfeito. Gente, olha só, se vocês quiserem acompanhar, já sigam ali, forma.lex, é o Instagram deles. Vocês já vão acompanhar, já tem alguns conteúdos ali de qualidade, vai vir muita coisa boa por aí. O Instagram também de vocês, Aldrin Medeiros e Gabriel Correia. Exatamente. O pessoal pode seguir eles aí, que vocês vão estar aí suprindo de todas as informações e conteúdos de qualidade. Pessoal, eu agradeço vocês mais uma vez. O RotaCast aí sente o prazer de estar compartilhando, né? E vocês estarem compartilhando essas histórias. E o nosso intuito aqui é trazer histórias inspiradoras de empreendedorismo para que pessoas possam ser alcançadas e ser inspiradas por vocês. Então, a gente agradece, as portas estão abertas e já vão marcar para quem sabe mais uma próxima aí, você já vem trazer com a plataforma já estruturada, enfim, eu agradeço vocês de coração e o meu desejo é sucesso. Espero que a gente possa estar juntos aí nessa caminhada. E para encerrar, eu queria que vocês falassem o que, que significa a Forma Alex para cada um de vocês. Quem quer começar? Vai, Gabriel. Eu vejo a Forma Alex como uma facilitadora, Facilitador. sabe? O jovem advogado ou o estudante que está prestes a se formar e pretende ser advogado, ele ter um apoio, né, de como eu inicio a minha atuação, né? Não vou abrir escritório no momento, que a gente sabe que não é só complexidade, é investimento, né? Então, são N responsabilidades, não só profissionais, mas financeiras também. Então, no início é difícil, né? Até a gente criar um nome leva um tempo. Então, a maioria dos casos judiciais, eles também demoram um tempo para ter uma solução.
Então, para que o cliente se sinta ainda mais confiante, né, seguro no resultado positivo, por mais que a gente saiba que nem todo o processo é ganho, né? Alguns processos a gente trabalha para minimizar o prejuízo, mas ainda assim entregar um resultado cada vez melhor para o cliente. Então, eu vejo que a Formalex, ela é uma facilitadora para quem está iniciando a advocacia e que encontra ali um amparo de como iniciar o networking dele, né? De como ele se posicionar e se tornar interessante, de como ele ter os primeiros documentos para que ele consiga ter uma segurança com o cliente dele, desde uma procuração bem fundamentada, desde um contrato de honorários bem fundamentado, e N documentos que tem junto com o cliente, para que ele se sinta mais seguro, e até mesmo para que ele tenha segurança e posicione melhor ainda com o cliente dele, e consiga, né, seguir aí o início da advocacia dele, que é difícil, mas a dificuldade não dura para sempre. Então, eu vejo como uma facilitadora de caminho, assim, de trabalho. Perfeito. Doutora Audrey? O Formalex, não fugindo do que o Gabriel falou, é um guia, um mapa, não só para o início da advocacia, mas também para um restart, vamos dizer assim, da advocacia, para trazer não só a forma de advogar na prática, mas não a prática técnica, né? A prática de realmente posicionamento, de como eu ser um advogado, mas também trazer inovação, né? Trazer o que está em alta, como facilitar o trabalho. Então, além de facilitadora, para mim também seria um guia, um mapa, um passo a passo para o restart, para o início da carreira dentro da advocacia. Perfeito. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para vocês. E aí, sigam as nossas redes sociais aí. Fico por dentro. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado pelo Obrigado. convite, Thiago. Tamo junto. Isso aí. Fechou, galera?